Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje estarei ministrando mais uma aula falando da estrutura da Bíblia, o livro de Deus, o livro sagrado. Antes de iniciarmos o assunto, eu quero que você pegue uma folha de papel em branco ou um caderno que você possa fazer rascunhos, a sua Bíblia, amém? Então, antes de entrarmos em qualquer assunto, a dica desta aula para você conhecer a estrutura da Bíblia. Toda a Bíblia, essa aqui é a Bíblia do homem, né? Eu tenho várias Bíblias. Toda a Bíblia tem um índice dos livros da Bíblia. Exemplo, Antigo Testamento, Novo Testamento. Você vai fazer o quê? A mesma coisa, tá vendo? A linha tá torta, mas dá para você fazer AT-NT. Antigo Testamento, Novo Testamento. Divide a folha com a linha e assim Antigo Testamento, Novo Testamento. O que você vai fazer, meu amado irmão e irmã, é ler os 66 livros em voz alta. Exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até chegar em Malaquias. Respira, ler de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até chegar em Malaquias. Depois, em voz alta, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, em voz alta. 3 vezes, você agora vai fechar a Bíblia e vai escrever os nomes dos livros do Antigo Testamento aqui, ó. Comecei a fazer Êxodo, Levítico, Número, sem olhar. Depois você olha para ver se está certo. Depois que você fez isso no Antigo Testamento 3 vezes, você vai no Novo Testamento, em voz alta, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, até chegar em Apocalipse, da mesma forma, 3 vezes. Você vai conhecer a estrutura da Bíblia, conhecendo os livros da Bíblia. Depois, vamos ensinar a você uma dica para conhecer os autores da Bíblia, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, você precisa conhecer a estrutura da Bíblia. Ame a Bíblia Sagrada. Ame a palavra de Deus, porque ela verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés. Neste trimestre, nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Glória ao nosso Deus, pois nós temos esse livro em nossas mãos. Olha só o texto áureo, o texto ouro dessa lição. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas 24, versículo de número 44. Sobre a estrutura da Bíblia, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. 66 livros, inerrante, infalível, inspirada. Toda ela, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, é a nossa única regra de fé e prática. Tudo o que você precisa está aqui nas Sagradas Escrituras. Nessa primeira aula, vamos mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Amém? Para o vídeo não ficar grande e você assistir tudo, compartilhar, ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vamos lá dividir a aula. A palavra-chave, estrutura. Basear, pela Bíblia como desenvoltura deve ser o objetivo de todo estudante sério das Escrituras. A base do seu estudo, a base da sua vida, a base
está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Amém? Não crie mensagens. A mensagem está pronta. Estude o livro, medite no livro, ore com o autor do livro e você vai pregar a palavra de Deus. Vidas serão salvas pelo poder do Evangelho. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico e grego em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Viu a importância daquela dica que eu dei de você conhecer os 66 livros? Porque a estrutura da Bíblia está assim. Duas línguas, né, escrito em hebraico e grego, em um período de 1.600 anos, escrito por cerca de 40 homens, e ela se estrutura, se divide, lembra da folhinha? Antigo, Novo Testamento. Tem irmãos que você fala, livro de Mateus, ele está lá no Antigo. Obadias, ele não sabe onde fica, porque não conhece a estrutura da Bíblia. Já viu algum irmão que está lá no Novo Testamento e o salmista diz, não, o salmista está no Antigo Testamento. Importante conhecer a estrutura da Bíblia. Então, nessa aula aqui, nessa primeira aula, nós vamos ver no tópico 1 como a Bíblia está organizada. A organização da Bíblia Sagrada. Amém? Toda a Bíblia, eu tenho outra Bíblia aqui, tem outra Bíblia ali, né? Tenho várias Bíblias e a estrutura é a mesma. O que muda aqui é os estudos. Essa aqui é comum, né? Essa aqui já tem estudos. A pentecostal tem notas, 66 estudos. Então, por aí vai. Mas nós estamos falando da organização da Bíblia, dos 66 livros, sua língua, origem. Amém? Então, vamos lá. A definição do termo Bíblia. No grego, né, tem um sentido de conotação de livro. Qual o significado no grego? Livro. E tem a conotação de qualidade sagrada. Já no latim, a palavra Bíblia, no latim é igualmente. A expressão é a mesma coisa. Exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, a Bíblia, os livros, no sentido livros sagrados, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. A coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada. 66 livros, no grego, Bíblia, da ideia de livro sagrado, mas aqui nós entendemos que é um único livro. Nós cremos como regra de fé e prática. Aqui está um único livro, inspirado, infalível, inerrante. A palavra de Deus. Então, nós temos aqui a expressão canon, né? Que é em hebraico, vara de medir, e em grego, régua. Na teologia, o vocábulo canon, né, é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Olha que coisa interessante. Então, a estrutura da Bíblia, ela vem dessa ideia, uma vara de medir. Quer dizer, aquilo que é sagrado, norma. Teve uma norma de avaliação e identificou e chegou que os 66 livros são sagrados, inspirados, infalíveis. Não precisa de acréscimo, não precisa de tirar nada e nem precisa atualizar a Bíblia Sagrada. O termo canon, né, passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Então o canon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras Sagradas. Olha só, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Olha a seriedade
Olha a seriedade. Então a estrutura da Bíblia, 39 no Antigo, 27 no Novo, escrito grego, hebraico, num sentido, né, que nós temos 66, mas um único livro, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E a própria Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, os dois testamentos bíblicos, né, a expressão testamento, né, quer dizer pacto, concerto de Deus. Então, os ambos termos, né, no sentido de aliança, no sentido de pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Tanto no Antigo Testamento, no latim, no grego, no hebraico, todos eles querem dizer, né, leva a ideia de um concerto, Então, no Antigo Testamento, Deus fazendo aliança com o homem. No Novo Testamento, continua, Jesus diz, olha, só que agora uma nova aliança pelo sangue. Glória a Deus. Então a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Antigo Testamento, o qual foi Cristo abolido, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Então preste atenção, o Antigo Testamento refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus com as Escrituras e a lei, os profetas e os salmos. Então o Antigo Testamento, né, os livros dos judeus reconhecidos. Com o quê? Com a vara de medir, lembra? Com a régua, né? Com as regrinhas. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E disse-lhes que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas 24, versículo de número 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. 1 Coríntios 11, 25, na Santa Ceia, nós ouvimos com alegria, né? Então, no Novo Testamento, também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Falando disto, né? Como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Então, a Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Que coisa gloriosa, né, podermos aprender sobre esse tema. Então a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, algumas partes em latim, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Não esqueça de conhecer a Bíblia, amém? Não é só ler, tem que conhecer a estrutura. Quando o pastor falar, procure aí Salmo, você sabe que está no Antigo Testamento. Êxodo, você sabe que está no início. Então, para isso, segue a regrinha. Toda a Bíblia tem índice dos livros da Bíblia. Eu vou falar isso na próxima aula e eu espero você aqui assistindo. Eu sou o pastor Daniel, o vosso servo, e hoje falei sobre a organização da Bíblia, a estrutura da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva no canal,
Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus.